Olá, turma! Hoje iremos falar um pouco mais sobre música e o tema da nossa aula de hoje é pulso musical, figuras rítmicas e compasso, certo? Então, indo logo para o tema de nossa aula, iremos falar sobre pulso. O que é pulso? Pulso é um som ou algo que ele tem uma certa constância em termos de batimento, é um batimento constante. Vamos dizer assim, nosso coração pulsa, né? E o pulso pode ser definido como algo assim, ó. Se você perceber bem, quando você está cantando, por exemplo, parabéns para você, parabéns para você nessa data querida. Você vai perceber que quando você começa a bater palma, você tem ali uma pulsação. Veja só. Parabéns para você nessa data querida. Você vê que à medida que você vai cantando, as notas estão ali combinando com esse pulso, né? Então, se esse pulso for rápido, parabéns para você nessa data querida. A música será rápida. Se ele for lento, parabéns para você nessa data querida. Então o pulso está todo o tempo aqui, certo? E você vai olhando que determinados pontos da música tem lugares que é mais forte, tem lugar que você sente o pulso um pouco mais fraco. Por exemplo, parabéns para você nessa data querida, certo? E assim por diante. Então, o pulso, ele determina o andamento da música, se ela vai ser rápida, se ela vai ser lenta. Ela determina os valores dos sons, se um som vai durar um pulso, 2 pulsos, metade de um pulso, e assim por diante. Por exemplo, aí olhando por esse lado, você vai ter, se você começa a bater um pulso, que você vai ver que há momentos em músicas, em notas, que um som dura 2 pulsos, 3 pulsos ou 4 pulsos. Por exemplo, uma nota durando 4 pulsos. Atenção, agora. Durando 2 pulsos. Sons ou notas durando 1 pulso. E assim por diante. Então, o pulso dentro da música ela funciona como um tempo. Então, as notas, a duração das notas, dos sons, elas estão envolvidas com pulsações, e essas pulsações na música nós chamamos de tempo, certo? Então nós vamos ver agora o que é que na escrita musical determina o pulso da música, como é que o tempo é representado na escrita musical. Nós vamos conhecer agora como que isso se procede, né? E a forma de nós conhecermos isso é conhecendo as figuras rítmicas que compõem e formam o ritmo das músicas. Vamos lá? Então, como você pode ver aqui, você tem uma figura musical. Essa figura musical já foi vista em aulas anteriores. Deixa eu mostrar aqui o quadro para vocês. Então, essa figura aqui. Então, essa figura ela já foi vista em aulas anteriores. E ela demonstra aqui a estrutura, o formato de uma figura musical. As figuras musicais elas se apresentam da forma como nós estamos vendo aí, né? Então, as figuras geralmente têm uma cabeça, como indicado aqui, tem uma arte, que é essa aqui, né? E tem um colchete, ok? Então, as figuras têm cabeça, arte ou colchete, ok? Então, nós vamos ter, por exemplo, figuras que só têm cabeça,
no caso da semibreve, como nós estamos vendo aqui, figuras que só tem uma cabeça e uma haste, e essa cabeça não é preenchida como essa aqui. Você tem figuras que apresentam a cabeça preenchida, né? Aí tem uma haste e apresenta um colchete, ok? Então vai ter figuras também que vai ter cabeça, haste, 2 colchetes e assim por diante, certo? Então essas figuras aqui, elas representam a quantidade de pulsos que um som vai ter, né? Você vai ter 4 pulsos, 2 pulsos, 1 pulso, metade de 1 pulso e assim por diante, ok? Então as figuras musicais se apresentam dessa forma para definir a pulsação. Então vamos aqui para ver um quadro mostrando melhor essas figuras. Então, no quadro que eu vou mostrar agora, nós temos aqui as principais figuras que são mais utilizadas hoje. Por exemplo, nós temos aqui a semibreve, que está sendo representada aqui, a mínima, a semínima, a colcheia e a semicolcheia. Pode reparar aqui que ao lado das figuras tem uma outra figura aqui, né, depois do sinal de igual. Essas aqui são as figuras que representam as pausas dessas figuras. Por exemplo, a pausa da semibreve, a pausa da mínima, a pausa da semínima, a pausa da colcheia e a pausa da semicolcheia. Por que pausa, professor? Pausa porque essas figuras vão representar os momentos de espera em silêncio. Vai ter um momento que você vai esperar aquelas pulsações sem tocar, até que apareça uma dessas figuras aqui que vão dar algum som, que vão dar o som, né, dentro da ordem rítmica. Uma coisa importante a você saber daqui é que cada figura dessa tem uma representação numérica. A semibreve é representada pelo número 1, a mínima pelo número 2, a semínima pelo número 4, a colcheia pelo número 8 e a semicolcheia pelo número 16, ok? Semibreve número 1, mínima número 2, semínima número 4, colcheia número 8 e semicolcheia 16, ok? Bem legal isso aqui, vocês guardem, isso é uma informação muito importante. Uma coisa a relembrar também é a relação de valores entre essas figuras. Veja só aqui, ó, você tem uma semibreve, que equivale a 2 mínimas, uma mínima que equivale a 2 semínimas, uma semínima que equivale a 2 colcheias e uma colcheia que equivale a 2 semicolcheias, certo? Então nós podemos dizer aqui rapidamente, sem titubear, por essas relações, que uma semibreve vale 2 mínimas e também vale 4 semínimas, que valerá também 4 ou 8 colcheias e que também valerá 16 semicolcheias. Então existe uma relação sempre binária, você vê que sempre a figura vale 2 de valor menor seguintes, ok? Então essas informações são importantes para a gente saber agora a questão dos compassos. Os compassos eles já se apresentam de uma forma um pouco diferente, certo? Deixa eu apresentar aqui para vocês um quadro em branco, como é que seria um compasso. Um compasso é representado por uma fração. Deixa eu colocar uma fração aqui, ó. 2, 4, certo? Aqui você tem uma fórmula de compasso, certo? Essa fórmula de compasso que você está vendo aqui, no numerador, ela vai representar o que nós chamamos da quantidade de pulsos. Quantidade de pulsos desse compasso. Então, se o compasso está aqui com o número 2 no numerador, então quer dizer que é um compasso que tem 2 pulsos ou
dois tempos agrupados. Esse compasso nós chamamos de compasso binário, né? Nós veremos depois. Aqui embaixo você vai ter a figura que corresponde a um pulso desse compasso. Então aqui embaixo, esse número aqui no denominador representa a figura que ocupa, né? Representa um pulso, certo? Então, se nós formos olhar dentro dessa matemática aqui, você teria o seguinte: eu teria um compasso 2 por 4, e esse compasso é de 2 tempos ou 2 pulsos, né? Então, o que vai acontecer? Os 2 pulsos aqui dessa forma de compasso, ela indica que esses 2 pulsos precisam ser preenchidos, cada um com uma semínima. Por que uma semínima? Porque a semínima é a figura de número 4. Olha aqui, ó, figura de número 4. Então, esses números servem para nós utilizar na fórmula de compasso. Voltando aqui, nós temos a semínima sendo a figura que representa um pulso. Então, logo, se você for preencher esse compasso, ele terá 2 semínimas, por exemplo. Uma semínima no primeiro pulso, outra semínima no segundo pulso. Fechou aqui o primeiro compasso. Então, o compasso ele vai caminhando. Professor, o que quer dizer caminhando? Ele vai caminhando. O pulso bate constantemente, certo? Só que como você agrupou os pulsos ou os tempos em grupos de 2, então a cada 2 pulsos ou 2 tempos termina um compasso e se inicia o outro. Então, por exemplo, aqui você tem 1, 2, certo? Então, aqui você tem um primeiro tempo, você tem um segundo tempo. Aí começa de novo aqui, ó. 1, 2. Fechou. Aí você tem aqui o primeiro tempo, o segundo tempo novamente. Aí, se nós olharmos para a relação que nós vimos nos slides anteriores, você verá aquela relação que nós fizemos, né? Que uma semibreve vale 2 mínimas e cada mínima vale 2 semínimas. Não foi assim que nós explicamos? Então, usando essa relação, você pode preencher esses compassos de outra forma. Por exemplo, se 2 semínimas preenchem um compasso, então uma mínima preenche todo o compasso. Então, entender aqui, ó, fechei o compasso, que eu já completei. Ou seja, você tem aqui 3 compassos, né, cada um com 2 tempos, ou 2 pulsos. E aí você vê aqui, o pulso vai estar andando aqui, né? Por exemplo, pá, 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 ó, pá, 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 pá. Então sempre está batendo 2 pulsos aqui. Para cada pulso, se essa figura representa um pulso, então para cada pulso você vai segurar aquele som, obedecendo o pulso. Se essa figura aqui vale 2 pulsos, então você vai segurar o som dessa figura 2 pulsos. E assim por diante. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, esse é meu pulso. Vou agrupar em 2. Aí, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vou executar essas figuras com sons agora. Então, as semínimas valem um pulso e as mínimas 2 pulsos. Veja só. Pá, 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 pá. Entenderam? Onde tinha uma semínima, eu segurei um som, um pulso. Onde encontrei uma mínima, eu segurei o som, 2 pulsos.
E olhando aqui para essa indicação ainda, sabendo que uma semínima, né? Se uma semínima vale 2 colcheias, uma colcheia você viu que já tem uma artezinha, né? Ela tem a cabeça, uma arte e 2 colchetes. Os colchetes nós unimos ela aqui, ó. Eu posso pensar o quê? Que o primeiro tempo eu posso colocar uma semínima. E o segundo tempo desse compasso binário, eu posso colocar 2 colcheias, porque seria uma matemática, né? Então aqui você tem o primeiro tempo e aqui você tem o segundo tempo. Então se eu fosse executar isso, temos 4 compassos, vamos lá. Vou determinar o pulso. Agora eu vou cantar. Onde tem uma semínima, você canta o som em cima de um pulso. Onde tem uma mínima, você segura o som 2 pulsos. Onde tem uma colcheia, você vai fazer 2 colcheias para cada pulso. Então seria 1, 2, 1, 2. Pá, 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 pá. Ok? Então é assim que nós entendemos a questão dos compassos. Então aqui, ó, determinando, você pode ter aqui, por exemplo, o outro compasso que muito usado, 3x4, que é um compasso de 3 tempos. Aqui, como você vê, o numerador indica a quantidade de pulsos ou de tempos. E aqui embaixo indica a figura que vai ocupar cada um dos pulsos desse compasso ou tempos. Então, se é 3x4, esse compasso é preenchido com 3 semínimas. Preencheu com as 3 semínimas, fechou o compasso. Se for um 4x4, deixa eu fazer bem aqui na frente aqui. Se for um compasso 4x4, você terá aqui 4 tempos ou 4 pulsos preenchidos com 4 semínimas. E assim por diante. Então, a pulsação ela é constante. Agora, você que vai determinar se os compassos serão de... A fórmula que vai determinar, quer dizer, os compassos serão de 4 tempos, de 3 tempos ou de 2 tempos. E assim por diante. Você só vai executando à medida que uma figura represente 4 pulsos, 2 pulsos, 1 pulso ou metade de um pulso. Ok? Então, essa aqui seria a nossa relação de compasso. Eu só vou mostrar aqui como é que aparece nas partituras. Por exemplo, aparece mais ou menos aqui assim, ó. Você tem uma clave de sol. Fazer a clave de sol aqui. Você tem a clave de sol. Aí aqui você tem, vamos dizer, uma figura. Você tem uma figura não, você tem a fórmula de compasso indicando um compasso 4x4. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ele é preenchido com 4 semínimas. Vamos ver aqui, ó. Olhando aqui você tem 4 semínimas. Preenchi na posição da nota dó, veja só. 4 semínimas. Se eu posso colocar 4 semínimas aqui dentro desse compasso, então aqui cabem 2 mínimas também. Certo? E se aqui cabe 2 mínimas, então aqui cabe uma semibreve. Você vê que à medida que eu estou preenchendo o compasso, eu estou colocando uma barra de compasso, dividindo um compasso do outro. Essas 2 barras aqui, uma fininha, mas ela se indica o final, o último compasso. Então, por exemplo, aqui, se eu fosse cantar isso aí, né? Aí seria a nota dó, no caso, né? A nota dó. Então, essa nota dó, ela vai ser cantada obedecendo a regra do compasso. Né? Eu vou cantar aqui, não vai ser na altura, porque eu estou sem um instrumento aqui para indicar mais ou menos a altura dessa nota. Né? Deixa eu pegar aqui um aplicativo para mostrar para vocês. Só a altura da nota, né? Para a gente ter ideia.
Dó. Então, 1, 2, 3, 4. Dó, 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 dó. Veja só, no primeiro compasso eu tenho aqui, ó, o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 tempos, certo? Então sempre a pulsação está acontecendo aqui. Então o que é que nós temos aí? Nós temos aí uma ordem em que o pulso está batendo e eu só vou agrupar ele em 4 tempos, por exemplo. Vou agrupar em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando eu faço isso, estou criando um compasso de 4 tempos ou 4 pulsos, certo? Então, se eu tenho uma figura que dura um pulso, eu vou cantar essa nota que ela está indicando na partitura, um pulso. Se ela vale 2 pulsos, eu vou cantar ela 2 pulsos ou 2 tempos. E se ela vale 4 pulsos, eu vou segurar ela, sustentar por 4 tempos, certo? Então, vamos novamente ver aqui. Deixa eu ver essa altura. Dó. Veja só. 1, 2, 3, 4. Dó, 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 dó. Olha só você. Vou contar 4 tempos e vocês vão repetir, cantando cada compasso dentro desse ritmo. 1, 2, 3, 4. Para terminar eu canto. 1, 2, 3, 4. Dó, 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 dó. Ok? Então essa era a aula de hoje, um entendimento sobre essa questão de compasso, das figuras, como é que funciona dentro dessa escrita musical. E isso aí vai servir muito para quando nós estivermos estudando as lições dos instrumentos que cada um irá aprender. Ok? Tchau e até mais.